יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Torah Talk, sempre antecedendo aí as nossas preces de Kabbalat Shabbat, através dos quais logo estaremos todos conectados ao vivo através da TV Etzraim, que agora inaugurando sua nova transmissão nesse novo canal. Esperamos que você esteja tendo uma boa experiência com a nossa transmissão e que o Eterno possa nos permitir vivenciar um Shabbat Oneg, um Shabbat de prazer, de regozijo, de alegria e de plenitude. Hoje, Torah Talk, comentando a Parashá de Yitro, desse ano judaico de 5.786. E hoje comigo, como sempre, meu filho Moré Davi, que nos conduzirá juntamente comigo nessa conversa, desse bate-papo. É isso, Davi? Seja bem-vindo, suas considerações iniciais aí. É isso aí, muito obrigado, Ravi, e sejam todos bem-vindos a mais um Torah Talk. E sim, como o Ravi disse hoje, Parashá de Yitro, e para quem acompanha e é parte do grupo de membros aqui da Sinagoga de Israel, deve ter ouvido eu citar nos áudios da semana que essa é a Parashá clímax da Torá. Porque é a Parashá onde os 10 mandamentos são entregues. E é a Parashá que vai contar sobre o Monte Sinai. Então eu digo que ela é o clímax da história da Torá enquanto o livro completo. É onde ela realmente começa a entrar em desfecho. E não, mais não está mais iniciando, está agora indo para o término. Isso, exatamente. E aqui, então, a gente vai tentar ter uma conversa mais solta, né? Mais leve, dando aquela pincelada nos temas principais da Torá, que serão mais aprofundados nas Derashiot. É isso mesmo, então vamos aqui dar sequência ao nosso comentário da Parashá. Esse comentário preliminar, ele tem como propósito fazer uma abordagem ampla sobre os diversos temas, alguns dos quais nos chamam a atenção, e sobre os quais deixaremos algumas de nossas impressões nesses poucos, agora menos que 60 minutos que temos aí de aproveitamento. Quero começar falando um pouco, explicando o que se trata de fato a outorga da Torá. O evento da outorga da Torá, na verdade, é um conjunto de eventos. Não é um evento só, ele se dá em camadas, em etapas, e aqui ela começa a ser dada, ou continua a ser dada, eu vou explicar já por quê. Ela continua sendo dada agora através das chamadas Luchot. As duas tábuas, as chamadas Luchot, né, plural de Luar em hebraico, significando quadro, lousa ou Luar. Não confundir com Ruar. Não confundir com Ruar. Luar, né? Que é lousa, quadro, as tábuas. Tabuletas, né? E as Luchot, elas estão relacionadas, aqui já partindo para o nível Sod, estão relacionadas com o Mazal do mês que ela fora dada, né? Que elas foram dadas. E o mês que elas foram dadas foi o mês de Sivan, né? O mês de Shavuot. Estamos bastante distantes ainda de Shavuot, mas nossa alma já está lá nos esperando para reviver esse evento. E Shavuot ocorre em Sivan, e Sivan é regido pelo Mazal de Teomim, o Mazal das pessoas mais lindas e inteligentes. Claro. O Mazal de Gêmeos. O Mazal de Gêmeos. Eu sempre brinco dessa maneira. Que coisa, não? É porque se trata do meu signo e eu gosto muito dele, para falar a verdade. Regido por Mercúrio. Sabedoria, estudo, artes, etc., que são aspectos bastante presentes no próprio personagem Moshe enquanto arquétipo, né? Ele é um arquétipo mercurial, como costumamos sempre dizer. Ele é aquele que nos entrega a escrita, como os arquétipos mercuriais do Antigo Egito, como Tote, etc., como Mercúrio, como Hermes,
voltando para Hermes de Trismegisto, que também teria dado ao mundo, na mitologia egípcia, as chamadas tábuas de esmeralda, né? Onde estão ali descritas as 7 leis universais, né? Ou as 7 leis herméticas. Aqui ele aparece nos entregando tábuas de safira e não de esmeralda, né? Muito embora pode ter sido um telefone sem fio e ter chego como safira e era esmeralda. E aí a gente se perde nos emaranhados arquetípicos e mitológicos da humanidade. E não são 7, mas são 10 as leis e as palavras que ele nos entrega aqui. Então, a relação é inevitável. E não são 15, são 10. Exatamente. As relações são inevitáveis porque o mês de Sivan está ligado a Teomim, as luas Luhot gêmeas, né, as 2 tábuas gêmeas que nos foram entregues. Alguns aspectos interessantes dentro do Midrash é que as letras eram vazadas de um lado a outro. As tábuas não eram de fato, segundo o Midrash, não eram de fato tábuas propriamente ditas, mas eram cubos, né? Cubos, e esses cubos, com 6 lados, as letras vazavam de um lado, de uma extremidade a outra extremidade. Dessas estruturas feitas, segundo o Midrash, de safira. E o milagre, dentro do Midrash, isso aqui tem todo um sentido simbólico e não precisa ser literal, as letras que eram vazadas, a parte interior delas ficava em suspenso, como que voando, e não caíam. Então, isso é uma forma dos nossos sábios nos dizerem, dos Rahamim nos dizerem, que na verdade a Torá fora dada do céu. Safira também é o material cuja a vara de Moshe, segundo alguns, fora feito em algum nível da realidade, e todas as vezes que a safira é usada no Midrash, ela é uma linguagem para dizer que ela foi dada no céu. Então é provável que as Luhot não tivessem sido exatamente de safira, no sentido literal, que elas tenham sido feitas de pedras típicas da região, talvez de safira, né? Há indícios de safira debaixo daquele solo, mas é mais provável que ela não tenha sido feito disso, tenha sido feito de pedras mesmo. Mas essa relação dela com a preciosidade da safira, do safir, e também porque safir tem a mesma raiz de sofer, de sefer, e de escriba e de contagem. O que só comprova a ideia lá de ele ser o arquétipo da letra, né? Isso, o arquétipo portador da letra. Portador da letra, portador da palavra, portador da linguagem, né? Da escrita, né? E esses são os primeiros simbolismos da dádiva da Torá. Mas concluindo aqui meu comentário, então a Torá ela não começa sendo dada aqui, dentro do povo de Israel, do que a gente pode considerar de a Torá sendo dada ao povo judeu enquanto lei. Ela começa sendo dada na Parashá da semana passada, lá em Refidim, lá em Elim, na verdade, logo depois das águas de Refidim, você tem as águas de Elim, né? E ali eles receberam leis. É dito que ali eles receberam leis. Eles também receberam as leis do maná, a lei do Shabat. Então eles receberam já o Shabat, a lei do maná, a colheita do maná, na sexta-feira 2 vezes, uma proporção dobrada, guardando o Shabat, né? A Parashá da semana passada é a Parashá que temos: e guardarão os filhos de Israel o Shabat por suas gerações, uma aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel, um sinal ele para sempre, que em 6 dias fez eterno o céu e a terra, e no 7º dia cessou e descansou de toda a obra que fizera. Portanto, o Shabat já havia sido dado como lei. As leis monetárias, segundo diz os sábios, ali em Elim já tinham sido dadas: Maaserot, Tzedakah, Peiot, Bekurim e Orlot, e etc., foram dadas ali, tá? E entre as leis que foram dadas a lei dos frutos, dos primeiros frutos das árvores, que está ligado na semana passada com o Ano Novo das Árvores, Tu B'Shivat, etc, etc. Chegamos aqui, a Torá dada enquanto tábuas,
onde ali estão listados os 10 mandamentos. Mas ela continua sendo dada, primeiro porque isso aqui não se dá de uma só vez, tem toda aquela questão da quebra da tábua. Depois as 2 outras tábuas que Moshe escreve com suas mãos segundo aquilo que estava escrito na outra, só que no outro plano, a uma era de Atzilut, a outra de Beriá. Estou acelerando aqui porque tem muita coisa para falar. E por fim a Torá lá no capítulo 24 da Parashá, acredito que já da semana passada, da semana que vem, da semana que vem, nós temos Mishpatim, e aí a Torá é dada enquanto livro. Então, a outorga da Torá do Sinai, estamos falando especificamente, o que comemoramos em Shavuot, é a dádiva das tábuas. O que veio antes e o que veio depois são ou projeções do que já estava acontecendo, processos de adensamento dessas experiências que eles tiveram no Sinai, e a derivação disso através do livro. Na era rabínica, os rabinos chegarão à conta do Tariag, dos 613 mandamentos. Moshe Ben Maimônides vai relacionar esses mandamentos, comentar. E os 613 estão ligados aos 10, porque 6 mais 1 mais 3 é igual a 10. Então os 10 resumem todos os 613. Dito tudo isso sobre o que é Parashá, sobre o que é a dádiva da Torá, vamos comentando então aqui os aspectos da Parashá de Yitro e o que a gente pode abordar, o que você tem aí como comentário para nos trazer. Bom, então a Parashá de Yitro, ela tem um desenvolvimento bem interessante antes de chegar na Aliá do Monte Sinai propriamente dito, que na verdade ela começa a ser dada na quinta aliá, vai terminar lá pela 7ª. Certo. E a gente tem algumas coisas também, como você falou, complementando um pouquinho. Antes da dada da segunda Torá, ainda tem mais leis que Deus vai dar no final ali, por exemplo, de não subir ao altar por degraus, que é bem interessante. Mas começando o nosso comentário, queria começar com o nome do cara que dá nome a Parashá. Yitro. Certo. Yitro é interessante porque temos algumas parashiot que tem nome de pessoas, né? Que são não sei quantas, mas acho que são pouquinhas, né? São algumas, principalmente em Gênesis e em Êxodo, a gente vai encontrar. Tem também em Bamidbar. E Yitro é interessante porque Yitro, ele é teoricamente um goim, que tem um nome um goi, um goi que tem um nome em uma parashá, uma parashá. Então, se você for analisar na visão dos sábios, eles dizem que o mérito que Yitro tinha para ter entrado com um nome em sua parashá é o que ele vai fazer na primeira e na segunda aliá, que é o auxílio que ele deu como conselheiro de Moshe Rabbeinu, não só como ser seu sogro, mas também por uma frase que ele disse bem no começo ali, que em algumas Torot, por isso que eu peguei a tua no início, a tua tá escrito que ele era sacerdote em Midian. Cohen Midian. Essa aqui tá escrito chefe, essa aqui tá escrito líder. Certo. Só a palavra lá é Cohen. Mas sacerdote em Midian. E é interessante que Midian não era um povo hebreu. Então eles adoravam outros deuses. E eles dizem que o mérito para ele ter entrado na Torá é porque quando ele foi conversar com Moshe, mesmo ele sendo sacerdote de outros deuses, ele reconheceu a imponência do Deus de Israel. Porque ele ficou sabendo dos milagres e maravilhas que fizestes no Egito. Isso. Entendeu? Então acho que a gente podia começar por aí, analisando um pouco Yitro. Certo, é importante. Yitro, você falou aí que tem algumas parashiot com nome de pessoas. Temos a Raia Sará, né? Temos a parashá de Yitro, temos a parashá de Bilam, né? Que é Balak, nome de Balak, do rei de Midian, né? Midian, o rei de Moab. Rei de Moab. Temos Yitro, temos Pinhas, temos Korah. Né? Temos Korah. Então aí nós temos aí, por exemplo, a parashá com o nome de uma mulher justa, Raia Sará, né? Sara, nossa mãe, primeira das nossas matriarcas. Temos a parashá de Yitro, a parashá de um ger, que os nossos sábios vão dizer que Yitro era um convertido. Temos a parashá de um tzadik judeu, que é Pinhas. Temos a parashá de um rachá judeu, que é Korah. Temos a parashá de um injusto Noah. Um justo Noah, não judeu e nem ger,
Porque não existia isso ainda. Porque não existia isso ainda. Você tem a paraxá de um rachá não israelita, que é Balaque, tá? Então, é como se a Torá desse nome a todas essas pessoas. E aí não dá para dizer que as pessoas tiveram lugar no nome da paraxá, dada pelos nossos sábios, por conta de mérito, né? Porque não dá para dizer que o rei de Moabe, Balaque, tenha tido algum mérito propriamente dito. Mas foram relevantes para a história. E toda relevância tem seu mérito. Toda relevância tem seu propósito. Então, mesmo Balaque ou Korah tiveram e exerceram propósitos divinos na história de Israel e na formação da nação sacerdotal. Agora, chegando a Itró, os sábios vão dizer que ele foi um convertido, né? Você citou aí que ele era sacerdote, Cohen, em Midian, e é o que o texto da Torá vai nos trazer, literalmente, ele era um sacerdote, realmente, em Midian, e o mainstream rabínico, né, a maioria dos rabinos vão dizer que ele era um idólatra. Não sei se isso é unânime, né, na literatura rabínica, mas por que não sei? Porque os midianitas, na verdade, eles eram descendentes de Avraham Avinu, com sua segunda esposa, Keturá, que alguns vão dizer que se trata da própria Hagar. Um de seus filhos se chamava Midian. E, embora os midianitas vão aparecer na paraxá de Balaque, né, as mulheres de Midian e as mulheres de Moabe foram mandadas para seduzir e induzir a idolatria, a Avodazará, aos filhos de Israel, devemos lembrar que a esposa de Moshe Rabbeinu era uma midianita, filha de Itró. Tá? E que se Itró era um idólatra, bom, é possível que sim, mas é possível que não. Por ser descendente de Abraão e porque talvez os midianitas não tivessem uma única expressão de fé. Talvez ele fosse Cohen, em um sentido que Malquitzedek também aparece como Cohen. A palavra Cohen aparece em Malquitzedek, a palavra Cohen aparece em Itró, a palavra Cohen aparece em Aharon. Aharon, da tribo de Levi, irmão de Moshe, Itró, um chefe midianita, um líder tribal de Midian, e Malquitzedek, segundo se conta no Midrash, trata-se de Shem, filho de Noah. Portanto, o termo Cohen não se aplica somente aos filhos da tribo de Levi, é um termo genérico, que no caso do povo judeu passa a ser dado aos levitas no lugar dos primogênitos, que houve uma troca ali, não é paraxá de hoje. Mas o termo Cohen é um termo genérico. Tá? Agora, no caso de Malquitzedek, ele abençoa e é abençoado por Avraham Avinu, e ele diz que El Elyon te abençoe. Né? El Elyon era como Malquitzedek chamava o mesmo Deus que nós chamávamos de El Shaddai, de Yod-Heh Vav-Heh, Hashem, Adonai, etc. E é possível que Itró também fosse um desses, que apesar de conhecer diversas divindades, reconhecera o Deus dos judeus. É possível. E também ele foi, não dá para negar, que é provável que ele tenha sido parte da formação do caráter e do preparo ao longo de 40 anos, proporcionado por ele a Moshe Rabbeinu como pastor de suas ovelhas. Então a gente vê que, na verdade, o processo de Teshuvá de Itró, ele começa 40 anos antes, quando ele conhece Moshe Rabbeinu. O que, de alguma maneira, toca simbolicamente cada um de nós. Como é que a nossa Teshuvá começa? Para comunidades emergentes como a nossa, e judeus retornantes, Baalei Teshuvá, a maioria de nós conhece o Deus de Israel através de Moshe. Quando, tendo em suas mãos uma Bíblia cristã comum, começa a se sentir
interessado pelo assim chamado Antigo Testamento, muitas vezes trazido a público pelos próprios sacerdotes cristãos. E aquilo começa a lhe chamar a atenção. Ele começa a olhar para a Torá como uma representação do próprio Moshe Rabbeinu. E a história começa. Mas ela só se conclui quando de fato ele se sente parte do povo. O que fala que a Teshuvá não é algo de natureza meramente espiritual, mas é algo que acontece inicialmente conhecendo Moshe, arquetipicamente falando, através da própria Torá, a lei de Moshe, se permitindo refletir as experiências ali vividas e trazidas para si mesmo, e depois então tornando-se parte do povo. A Torá não vai relatar explicitamente que Itró passou por algum processo de circuncisão ou etc. O Urashi, aliás, vai comentar sobre isso, vai falar que ele não era um Baal Teshuvá porque ele não chegou a fazer a Brit Milá. Urashi era ortodoxo. Então a gente consegue entender um pouco a linhagem dele. Por isso eu disse no começo que ele era não um idólatra, porque até porque é como o Rashi descreve. Ele diz que o próprio Rashi vai dizer que foi o mérito dele ter aceitado, ter reconhecido a grandiosidade de um Deus que não era o dele, e a dizer que esse Deus era maior que os dele. E aí eu quero citar palavras do Beit Yosef. Yosef Karo, no seu Shulchan Aruch, vai dizer que quando um goi, ele está falando isso no sentido bastante figurado entre todas as aspas, que quando um goi reconhece o Deus único de Israel, ele já é considerado um Baalei Teshuvá, e não se pode negar a ele a Brit Milá. É claro que isso não é literal. Isso está falando de casos bastante específicos, mas o fato de ele ter reconhecido o Deus de Israel já o coloca em uma posição diferente da maioria das pessoas, né? E ele reconhece, inclusive, que não há um Deus tão grande, né, como o Deus de Israel, por todos os feitos que ele realizou através de Moshe Aharon e entre os filhos de Israel. Né? Então, Itró é uma representação do Baal Teshuvá. É uma representação de nós. De cada um de nós. Ele representaria, numa visão Remes aqui, a comunidade emergente, digamos assim. Aquele que nasce talvez não a atrás. Comunidade, mas o judeu emergente. Sim, o judeu, eu digo comunidade enquanto judeu emergente mesmo, enquanto aquelas almas judaicas, que são todas uma só, que nascem, por exemplo, como eu sempre digo, dos sertões, que gritam nos sertões nordestinos. Também, né? Não só no nordestino, mas em todas as partes do Brasil, aonde a alma judaica grita pela sua Geulá, pela sua redenção. Esse seria Itró. Lembrando que Itró era um filho de Abraão, então essas almas também são filhos de Abraão, que talvez tenham se esquecido por um tempo de quem eram e de quem foram, e agora retornam. Uma coisa importante sobre Itró é que existe os drusos, até os dias de hoje, um povo que vive no Oriente Médio e está espalhado em vários países, não tem um território seu. Os drusos que vivem em Israel, que servem o exército de Israel, inclusive, se dizem descendentes de Itró. Né? Os drusos seriam tipo os peruanos, assim? Os ciganos, digamos assim? Os ciganos? Não, eles não são beduínos, eles não são nômades, eles são um povo que afirma descender de Itró. Eles não seguem exatamente o judaísmo, eles seguem uma religião mística, bastante tribal deles, que tem aspectos do judaísmo, aspectos do Islã e aspectos bem particulares. Quase como o Rastafari, um negócio assim, né? O Rastafari seria outra história, mas assim, os drusos, eles se dizem, né, descendente de Itró, então é como se a alma de Itró vivesse até hoje. E aí eu creio que Itró, ele recebeu um grande mérito como Ger Tzedek, como um justo retornante, convertido, né, em certo sentido, porque é o nome dele que será dado à Parashá da autóloga da Torá. É por isso que o Urashi vai dizer que, claro, a gente teve outros, né, que foram Rashá, que não foram judeus, que deram nomes, mas que por isso ele diz dos méritos de Itró. Porque
Engraçado que justamente a Paraxá, que leva o nome de um guer, Aham. de alguém que ainda não era literalmente do povo, Aham. é a Paraxá das 10 palavras. Sim. Que é a Paraxá que resume a Torá. Isso. Entendeu? Isso. E ele vai dizer por causa desse mérito, porque justamente nessa Zariota que vai dizer sobre o quanto Itrô foi importante para Moshe. Se a gente analisar a Torá tirando Itrô da Torá, provavelmente Moshe teria desistido no meio do caminho. Com toda certeza. A Torá Sim. nunca teria acontecido. Sim, ele teve um papel importante, porque foi ele que deu instrumentalidade para Moshe. Foi ele que disse, olha, Moshe, estou entendendo o que você está fazendo, mas você fica aí sentado o dia todo, o povo em pé, você tá forçando a si próprio, você está forçando o povo de Israel também, e vocês vão morrer. Vai morrer você, vai morrer ele, vocês não vão aguentar. Então é lícito que você divida sua autoridade. E dividir a autoridade é uma coisa muito complexa, porque dividir a autoridade significa dividir responsabilidades. E dividir responsabilidade pressupõe que você precisa confiar minimamente nas pessoas que você está escolhendo ou designando para diferentes tarefas. Então, o que ele faz aqui é escalonar a autoridade dele. E eu quero já falar o que aconteceu de diferente aqui, né? Só posso dar uma... Pode, por fazer? favor. Que é interessante, até porque Moshe, ele era um ex-príncipe do Egito, mas já fazia quanto tempo que ele não tinha contato com isso, né? 40 anos. Pois é. E Itrô era sacerdote Aham. e um chefe de estado, por assim dizer. Aham. Então ele era o mais do que a melhor pessoa para falar isso para Moshe, que a partir de agora se tornaria, a partir das últimas 2 parashiot, se tornou um mestre de estado. Aham. Um chefe de estado que Sim. guiou 600 mil almas judaicas no deserto. Aham. Entendeu? Exatamente. E aí, quando ele escalona a sua autoridade, ele diz o seguinte: então vamos selecionar, de acordo com o que Itrô vai lhe aconselhar, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes De 1000. de 1000. Né? São esses 4. São esses 4. E aí, esses 4 escalonamentos, né? E dentre os líderes de 1000, você tem o próprio Korah, que era um líder de 1000. Ixi. Né? Sério? Um líder de 1000. Ô, Fala. louco. Ele era um líder dos líderes de 1000. Primeiro corrupto da história. Então nós temos aqui, primeiro, populista. Talvez. É muito mais um populista. Não era exatamente um corrupto. Era bem mais um populista. Bom, vamos lá. Quantos líderes de 1000 nós tínhamos? 1000? Não. Ah, tá, entendi. Quantos líderes de 1000? Não sei. 600. Eram 600 mil famílias. Eram 600 líderes de 1000. Tá, então entendi essa matemática. Isso. Eles eram líderes de 1000 Famílias. famílias, então Isso. eles eram 600. Isso, Entendi. 600. E assim por diante. E assim, essa matemática que a gente vai usar. Isso, aqui. né? Aham. Então você tem os líderes de 1000 governavam 1000 famílias cada um, e etc, etc. Mas não é bem assim. Tá? E eu vou explicar por que não é bem assim. Os líderes de 10 lideravam quantas famílias? Os líderes de 10 lideravam 10 famílias. É por isso que ele é líder de 10. Líder de 10 famílias. Ah, tá. Cada família tem um chefe de família, e esses 10 chefes de famílias se reportam ao líder de 10. Eu pensei em quantos eram os líderes. Aí tava Não, pensando não é diferente. quantas pessoas eram líderes, quantas famílias. Era líder de 10 famílias. 10. Líder de 50 não era líder de 50 famílias, embora fosse líder de 50 famílias. Essa liderança era exercida através da liderança de 5 líderes de 10. Então, o líder de 50 liderava 5 líderes de 10, que por sua vez liderava 10 famílias cada um. Um líder de 100 liderava 2 líderes de 50. Era um. Entendi. Entendeu? E os líderes de 1000 lideravam 10 líderes de 100 cada um. Então, vamos entender o seguinte: os únicos que de fato lideravam famílias eram os líderes de 10. Que o resto liderava os líderes. Isso, o resto liderava líderes. Então, há uma diferença entre líder de líderes e líder de famílias. É diferente. É diferente
não apenas em questões de escalonamento, mas até mesmo de interação. Até porque o líder, vamos pegar uma empresa, né? Aham. O chefe do teu chefe, o chefe do setor, O imediato. o chefe que é líder do setor, Aham. o chefe do chefe, eles pensam igual porque são dois chefes, né? Agora, Isso. o líder de famílias, ele tá lidando com um BO de pessoas humildes. Pessoas Exatamente. que não tem conhecimento nenhum. Às vezes você tem que traduzir tudo aquilo para uma linguagem muito mais simples para ver se a pessoa consegue entender. Exatamente. Então, esses lideravam 10 famílias. Os outros não lideravam famílias. Lideravam líderes. Tá? Então, era um escalonamento de liderança. Detalhe, essa liderança era liderança de demanda. Não era liderança de tarefa. Era liderança de demandas. Então, o que eu quero dizer com isso? O porquê Moshe ficava em pé, ficava sentado enquanto o povo ficava em pé, em fila esperando por ele? Porque traziam suas demandas. Esse era o papel. Coitado do Moshe. Cara. Então as demandas eram questões de terra, questões de filho, questões de divórcio, questões do dia a dia. E ele ficava ali como um juiz julgando as causas das pessoas, buscando testemunhas, etc, etc. Essa era a função de Moshe. Um rabino. Ele não era alguém, como as pessoas imaginam, que era um mandão. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Isso é chefia. Isso não é liderança. Então, há uma diferença entre chefia e liderança. Chefia, você coloca sobre pessoas para exercer uma tarefa. Liderança é aquele que lidera. O chefe manda fazer, o líder é seguido pelos que fazem. E ele faz também junto com eles. Então, essa é uma lição de liderança para nós. Os líderes de 10 era que de fato exercia liderança sobre famílias que vinham trazer seus problemas. Então é esse o papel de líderes comunitários, comunidades pequenas, etc. Outros líderes são líderes de líderes. Então, quando o líder de 10 não consegue resolver o problema, ele leva para o líder de 50. Olha, eu estou com esse problema tal e tal. O líder de 50 não sabe, ele traz para o líder de 100. O líder de 100 não sabe, ele leva para o líder de 1000. O líder de 1000 não sabe, ele leva para Moshe Rabbeinu. Moshe não sabe, leva para Deus. E aconteceu. Já aconteceu. Nas filhas de Etzloferrad, Moshe não tinha resposta. Faça o que, Hashem? Exatamente. Então significa que não existe liderança infalível. Tá? E aí, Itró vai trazer características importantes aqui sobre as pessoas que Moshe deveria colocar sob o cargo do povo de Israel, né? E disse assim, Qual verso 13 do capítulo 18, verso 13, ok. segunda aliada Itró. Vai dizer o seguinte, o livro de Shemot. E foi no dia seguinte, e sentou-se Moshe para julgar o povo, esteve o povo diante de Moshe desde a manhã até a tarde. E viu o sogro de Moshe, Itró, tudo o que fazia ele ao povo, e disse, que é isto que fazes ao povo? Por que tu estás sentado sozinho, e todo o povo em pé, perto de ti, desde a manhã até a tarde? E disse Moshe seu sogro, porque vem a mim o povo para consultar a Deus. Quando eles têm alguma coisa, vem a mim, e julgo entre o homem e seu companheiro. Então, eram demandas. E faço-lhes saber os estatutos de Deus e as leis. E aqui não tinha sido dada a Torá ainda, em termos das tábuas. Às vezes ele está dizendo aquelas que foram dadas na paraxá da semana passada. Ali. E leis que haviam sido dadas ao próprio Moshe, que estavam dentro dele. Moshe consultava Deus e Deus ia dando as leis a ele na hora. Entendi. Por osmose. Entendeu? Por assimilação, por intuição. Consultar-me-ás também o povo para que está... Eles façam saber o estatuto de Deus e suas leis. E disse-lhe o sogro de Moshe, não está bem o que fazes. Consumir-te-ás e também o povo que está contigo, pois a coisa é pesada demais para ti, e não poderás fazê-la tu sozinho. Agora escuta a minha voz, aconselhar-te-ei. E estará Deus contigo, e sejas tu pelo povo diante de Deus, e levarás tuas causas a Deus.
adverti-los-á sobre os estatutos e as leis, e falou-ás saber o caminho por onde andarão e a obra que farão. O que ele quer dizer é o seguinte: você não precisa ficar a todo momento tendo que dar uma resposta e tendo que consultar a Deus para isso. Você também está importunando Deus e você está fazendo errado. Busque a Deus de uma vez só, faça-os conhecer as leis de uma maneira geral. Foi isso que penal. É o Código Penal, é o que fez Moshe subir ao Sinai. O Heitor estava falando para ele, ó, cara, ou você cria um código de lei aqui e fala, ó, é assim, 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 e pronto, e segue aí, e tá beleza, do que você ficar o tempo todo falando para Deus o que tem e o que não tem que fazer. Exatamente. Até porque Deus tem mais coisa para fazer. É mais ou menos por aí. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: você precisa trazer essa lei. A lei está lá, Moshe. Você sabe onde ela está. A cada momento que a pessoa vem e fala com você, o espírito de sabedoria, de Hormá, se eleva a partir de você e você vai a Atzilut e busca a lei e traz de volta para cá e fica adensando isso para o povo o tempo todo. Vai e busca essa lei. E isso também acaba exaustificando. Exaurindo. Exaurindo, cansando, né? Cansando. Traduzindo, né? Cansando a alma de Moshe, né? Porque ele ia adensando o tempo todo, aquilo ia cansar ele mais rápido. Ele ia aguentar o resto dos outros 30 e não sei quantos anos para frente. Exatamente. Então, ao invés de ficar adensando o tempo todo, vai lá e faz isso de uma vez só. Mas aí Moshe tinha uma grande missão a fazer. Moshe foi buscar a Torá no céu, diz os sábios. É claro que isso é uma metáfora. Mas a experiência que Moshe teve com Hashem no Sinai foi uma experiência similar a isso. Ele foi trazer a Torá dos céus. E por isso ele disse: a Torá que eu vos dou não está no céu. Por quê? Porque ela não estava mais lá no sentido de que... Eu peguei, eu trouxe. Então agora eu não preciso ficar indo até lá o tempo todo. Eu já trouxe ela para vocês. Coloque ela no coração de vocês. E eu as escreverei em vossos corações. Isso está lá em Jeremias. Então, assim, primeiramente Moshe vai então buscar. Mas antes disso, Itrô continua falando o seguinte: e tu verás diante do povo homens capazes. Então aqui ele começa a dar as características. Homens capazes, tá? Homens capazes, tementes a Deus. Perdão, aqui tu verás, homens capazes, tementes a Deus, homens de confiança, que odeiam o lucro, e o porás por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10 de cima para baixo. Então aqui, quais são as características, né? Foram 4. 4 características. Primeiramente, homens capazes. Então, era uma escolha bastante objetiva. Pessoas capazes. Você consegue? Você Não? consegue? Beleza, Você consegue? Eu vou testar se você consegue, né? Se você dá conta. Então, fala de instrumentalidade, que o líder precisa ser instrumentalizado. Ele deve poder articular bem aquilo que ele foi designado. Ele tem que ser perito, tem que ser esforçado, tem que saber o que está fazendo. Então, tem que ser realmente capaz, não apenas bem intencionado. Boa intenção não é suficiente. De boas intenções o mundo está cheio. Tementes a Deus, o foco dele é o divino. Porque é muito fácil uma pessoa na liderança cair no ego. Muito fácil. Pessoas que servem ao ego e que tornam a experiência da liderança um palco de suas vaidades, não estão aptas para exercer o seu papel. A liderança não pode ser o palco de nossas vaidades. Ela precisa ser o exercício de nosso propósito e de nossa missão. E ela deve ser exercida com humildade e temor ao Eterno. Temor. Não apenas a Havat Hashem, mas o Irat Hashamai, o Irat Hashem. O temor a Deus. Ele precisa temer a Deus e saber que mesmo quando ele não está sendo observado, Hashem continua observando todos os seus passos. Homens de confiança, em quem se possa confiar. Não apenas confiar na sua palavra, na sua verdade, mas também confiar de que ele dará conta e que devolverá aquilo que lhe foi dado, dará feedback de sucesso daquilo que lhe foi designado. Então, homem de confiança e homens que odeiam o lucro, ou seja, que não estão buscando corrupção, que não estão buscando se
ter algum tipo de vantagem ilícita daquilo que foram designados, e aqui eles não podiam cobrar por aquilo que eles estavam fazendo. Era um exercício espiritual, e para isso tem que haver disponibilidade. Não dá para exigir de alguém que não é pago pelo que faz, que ele tenha disponibilidade. E aqui a disponibilidade e a disposição e o desinteresse, nesse caso aqui o altruísmo, que é o desinteresse financeiro, monetário e físico, que não espera nenhuma gratificação, mas exerce por amor e prazer. É esses os 4 itens que foram dados aqui. Mas faltou um item. Mas antes de eu falar do 5º item, o que você quer comentar alguma coisa sobre aqui? Quero o último item ali, que eles odeiam o lucro. Na verdade, eu odeio tirar o lucro, né? E isso me lembra de 2 coisas. Uma delas é a Parashá de Bechukotai. Eu estava assistindo ali o vídeo que você me mandou, do Meir lá. E ele fala sobre a Parashá de Bechukotai. E a Parashá de Bechukotai fala justamente sobre isso. Sobre a gente não tentar servir a Deus buscando recompensa como uma criança que espera ganhar um chocolate depois que ela fizer alguma coisa. E que também não tem aquele mas ou porém. Se Deus mandou, eu faço. Ele dá aquele exemplo dos mandamentos da Torá. Por exemplo, sobre usar tzitzit. Qual que é a lógica do tzitzit? Não sei. Deus mandou usar. Tô usando. Entendeu? Por quê? Exato. Não sei. Ele só mandou usar. Isso. Eu não espero recompensa. Eu tô usando tzitzit, hein, Deus? Você tem que me abençoar. Não é bem assim. Então, e eles também aqui não buscavam lucro. Isso vai me lembrar da outra coisa, dos templários. Que foram quem criaram o sistema de crédito. Sim. Né? E que a gente usa hoje, foram os templários da Igreja Católica que criaram. Só que a história vai dizer que eles se corromperam em seus corações graças a isso, porque eles cobravam juros justos, mas no final da história deles, eles começaram a cobrar juros além do que eram emprestados. Exatamente. Entendeu? Por isso que a gente pode linkar um pouquinho ali. E aí, justamente a Parashá que vai falar contra o lucro, nesse caso aqui, o lucro desnecessário, o lucro indevido, é a Parashá do bezerro de ouro. E ali a gente pode ver uma pequena relação, né? Que judeu não pode cobrar lucro a um irmão. E aqui, no caso, era quase um trabalho comunitário, né? Não pode cobrar juros. Isso, juros. Era quase um trabalho comunitário desses juízes aqui, né? Exatamente. Era um trabalho voluntário. Era voluntário. Era um povo que tinha saído do Egito com riquezas. Isso. Mas que eles estavam literalmente dando seu tempo, sua vida, seu prana, a serviço de resolver as questões do povo. Então aqui, uma última coisa. É uma pergunta. Teria Itrô criado para Moshe a ideia das instâncias? Então, só para ver se ficava melhor de entender. Bom, não ainda. E essa é a questão fundamental da Parashá e a relação dela com a Parashá onde Moshe distribui o seu espírito com os 70 anciãos. Então, aqui não eram juízes. Eram líderes. Alguns traduzem como juízes. Sim, mas eles não eram juízes totalmente. Eles julgavam, sim, a causa do povo, ok? Mas eles não eram instâncias judiciais. Eles eram instâncias de lideranças. Lá na Parashá de Shofetim, só então é dito, juízes e policiais escolherás para ti. E ali são estabelecidas as instâncias. Em tuas cidades. E aí, os líderes da cidade tinham 3 instâncias já naquela época. Tinha o Beit Din local de 3 juízes. Depois tinha um outro juiz intermediário de cerca de 11 juízes, alguns dizem. E depois os 72 juízes do Sinédrio, do Sanhedrin. Então, quanto mais grave era a situação, por exemplo, pena de morte, mais juízes eram necessários para julgar. Então, uma pena de morte tinha que ser julgado por 72 líderes. 70 juízes, mais o Ave Beit Din, mais o Nassi. É quase como o STF aqui no Brasil. Isso, é como se fosse o STF. No caso ali, formado de 70 juízes e mais 2 líderes deles. Representando esses 2 líderes, o Nassi e o Ave Beit Din, Moshe e Aharon. E os 70 anciãos com os quais Moshe Rabbeinu compartilhou do seu espírito de sabedoria.
fazendo uma espécie daquilo que a gente falou ontem, no podcast, de quarta, como uma espécie de ibum, que ele concede, que Hashem tira do espírito dele e reparte com os 70 anciãos. Então, o que falta aos líderes aqui da Parashá de Yitro é justamente esse detalhe. Eles não tinham o espírito de Moshe. Eles tinham capacidade, eles foram escolhidos por não se apegar a lucro financeiro e a matéria, foram escolhidos por serem homens de confiança e por serem tementes a Deus. Mas lá na frente, nós vamos encontrar na Parashá de Korach justamente líderes de 1000, Datan e Aviram, líderes de 1000, fazendo um motim contra Moshe. Todos os líderes de 1000? Não, líderes de 1000 fazendo motim contra Moshe, que era a figura de Korach, Datan e Aviram, eram líderes de 1000. Fazendo motim contra Moshe, junto com outros 250 homens que não dizem de que instâncias eram. Tá? 250, provavelmente 250 líderes. Tá? Então, assim, esse motim só aconteceu porque eles não tinham o mesmo espírito de Moshe. Eles tinham boas intenções, até tinham propósitos, mas eles divergiam espiritualmente do chamado de Moshe e da sua liderança. Então, a Parashá de Yitro, ela é uma Parashá incompleta? Não exatamente. Por que porque ela não traz esse elemento espiritual. Tá. Ela é uma Parashá incompleta? Não exatamente. Mas ela vai ser o início de algo que Moshe vai fazer entre o povo de Israel antes de morrer, que é, primeiramente, estabelecer lideranças, depois estabelecer juízes e policiais, depois estabelecer o Sanhedrin, o Sinédrio, e, posteriormente, passar a sua autoridade para Yehoshua, para que ele possa dar continuidade ao seu legado. Então, Moshe deixou Israel pronto, mas ele também contou com a ajuda e o conselho do seu sogro Yitro, e isso é importante a gente dizer, porque Yitro foi colaborador nesse processo de construção da nação de Israel. Sim. E você falou que tinha um quinto elemento. Esse era o quinto elemento. A gente acabou adiantando, que é o elemento espiritual. Eles não tinham o espírito de Moshe, diferente dos 70 anciãos. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Essa questão, então, teria alguma ligação com o Beit Din de alguma comunidade? O Beit Din equivalia aos Batei Din, que é o plural de Beit Din, das cidades. É porque eu pergunto Nas isso. cidades você tinha os Batei Din, o Beit Din, formado de 3 juízes, porque as instâncias eram dessa maneira. O primeiro juiz, os primeiros 3 juízes julgavam a causa, para que não houvesse empate. 3 juízes. Aqui no Brasil, você só tem 3 juízes na segunda instância. Na primeira instância, você tem um juiz só. Na segunda instância, você tem 3 juízes. Depois você tem o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, e depois você tem o Supremo Tribunal Federal, que não deveria ser uma 4ª instância. Tá? Para algo bem sério. Ele acaba funcionando como 4ª instância, e não o STJ determina, mas o Supremo Tribunal Federal às vezes interfere, porque ele é usado como 4ª instância, sendo que não é verdade, porque na verdade ele é um tribunal à parte, que não é formado por juízes. Basicamente ali é uma minoria os que são de fato juízes, são juízes empossados, mas não são juízes de fato, não são magistrados, são na sua maioria operadores de direito, advogados, não necessariamente juízes, e foram formados por indicação para julgar as questões constitucionais e pessoas que possuam foro privilegiado. Ou seja, aquela coisa realmente grave mesmo. Assim, isso, que envolveria a saúde do país inteiro. Exatamente. No entanto, ele acaba sendo usado como 4ª instância. Não é o caso da Torá, tá? Não existe essa 4ª instância, nem virtual e nem objetiva. O que tem são as 3 instâncias
que a Torá estabelece, o Talmud depois vai discutir. Mas eu pergunto isso, Ravi, porque o rabino, hoje em dia, a gente olhando assim para as comunidades, até a nossa aqui, a gente vê assim, nem sempre, dependendo do caso, o rabino consegue resolver tudo sozinho. Né? Então o Beit Din, ele acaba se tornando, na minha visão, assim, como se fosse aqui os líderes. O Beit Din, na verdade, originalmente, mesmo a partir do Talmud, ele é formado por 3 rabanim. 3 rabinos, então. 3 rabinos. No entanto, existem situações em que 3 pessoas podem formar um Beit Din como pessoas justas. É o caso de quebra de votos, que se faz, etc, etc. Então, há instâncias através do qual o Beit Din pode ser consultado, inclusive, pelo Rav da comunidade, para que ele possa se instruir quanto às decisões que ele poderá tomar. Não necessariamente o Beit Din vai formar a maioria ou vai definir. Ele pode ser um conselho, pode ser um conselho mesmo, pode ser um órgão de aconselhamento da liderança, que a liderança deve ouvi-lo, não necessariamente obedecê-lo, mas ouvi-lo, para que ele possa se instruir, para que ele possa ouvir posições que lhe escapem à percepção, né? Aqui não era exatamente isso. Moshe não consultava o Sanhedrin, e Moshe não consultava os líderes debaixo dele. Moshe dava a esses líderes autoridade, ele delegava a eles autoridade para resolver aquilo que estavam em suas instâncias. Ele não era um líder interferente, ele respeitava isso. E as questões graves eram trazidas a ele por eles, pelos líderes, pelos próprios líderes. Então eles é que levavam a Moshe e não o contrário. Tá? O que Moshe levava a eles? Instrução. E aí era da seguinte maneira: Deus falava com Moshe, Moshe falava com Yehoshua, e Yehoshua falava com os anciãos, e os anciãos falavam aos líderes, e os líderes falavam ao povo. E é assim que se dava a cadeia de instrução de Moshe Rabbeinu para o povo de Israel. Uma cadeia de comunicação e ensinamento. Mútuo, sim. Mútuo. Tem uns termos aqui também bem interessantes. Eu quero tentar, para a gente conseguir conversar melhor, temas que não sejam tão relacionados ali ao grande ápice, até para que a gente possa falar no Shabbat, e pegar esses temas que a gente quase não fala, né, na Bimá, esses temas menorzinhos. E tem uma coisa que agora não vou me lembrar de cabeça qual o capítulo e qual o versículo, mas está ali que nessa paraxá, Deus vai escolher o povo de Israel como seu povo escolhido. E aí, Ravi, esse era o povo escolhido de quem? Pois esse é um tema interessante, né? Quando você fala povo escolhido, quando você escolhe alguma coisa para alguma coisa. Então, é escolhido para um propósito. Então, eu escolhi esse copo para fazer uso dele com água, por exemplo. Eu escolhi essa caneca, dentre outras canecas que tinha à minha disposição, para que ela exercesse o papel de ser container de meu café. Pronto. Eu escolhi para propósitos. Então, o povo de Israel foi escolhido para um propósito. O propósito de Israel é chamado pela Torá de propósito sacerdotal, uma nação de reis e sacerdotes. Essa nação de reis e sacerdotes deveria representar no mundo a realeza do Deus de Israel, através da Torá, que é a expressão do Malhut HaShamayim, é a expressão do reino dos céus no mundo, é através da Torá, porque a Torá fora trazida dos céus. A densificação desse reino. O adensamento desse reino no mundo através da Torá. O sacerdócio de ser o guardião dessa Torá no mundo. O guardião dessa sabedoria. Que é praticamente o que nós somos hoje. E o que é ser guardião? É formar cercas em torno da lei para que ela não seja deturpada. Então, Israel é o diapasão da interpretação judaica. Você não pode afinar o instrumento de acordo com o seu próprio diapasão interior ou perceptivo. Eu não posso usar um diapasão em Lá, ou você usar um diapasão em Ré, ou outro, e assim por diante. Todos temos que usar um mesmo diapasão, quase sempre se usa o Lá, né? Como diapasão. Você afina
a nota lá a partir do diapasão e as outras a partir dela. E o mesmo diapasão é usado para afinar todos os instrumentos. Você não pode afinar o primeiro violino pelo diapasão, daí o segundo violino pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro, porque quando chegar no 10º, ele não vai se parecer com o primeiro. Ele vai sofrendo uma desafinação. Então você tem que afinar pelo diapasão só. Então o que significa? Que o povo de Israel é o diapasão da interpretação judaica. O povo judeu é quem detém a interpretação judaica, é quem detém o sacerdócio de ser guardião da Torá. E é ele quem aprova ou desaprova o que é certo e errado através da Torá. Há diversidade interpretativa, há diversidade de abordagem, também há diversidade de profundidade, também há, mas tudo isso é parte de uma orquestra rabínica afinada por um único diapasão, o diapasão de Moshe Rabbeinu, o diapasão da Torá. E eles são detentores dessa afinação. Qualquer coisa adjacente a isso é espúrio e deve ser considerada espúria. Uma interpretação não judaica sobre a Torá não deve sequer ser ouvida por nós. Ela é uma interpretação espúria. Sim. Portanto, não faz parte do sacerdócio. Então, o sacerdócio de Israel é de ser guardião da Torá, que afirma ter recebido do Sinai. E é importante essa lógica. Foi Israel e não outro povo que recebeu a Torá no Sinai. O Rambam vai comentar, no capítulo 18, ele vai comentar que o Amarav, ou o Erevirav, que é a gente miúda que saiu com eles do Egito, não chegou tão perto do Sinai. Ficaram um pouco mais afastados. Por isso é dito que ele falou com Israel e falou isso no singular. Sim, o Urash vai concordar com isso. Uhum. O Urash vai falar que quando Deus vai falar com o povo, ele vai falar o povo de Israel, um singular. Isso. E quando Moshe vai falar com Deus, ele fala nós, plural. Isso, plural, porque a gente miúda, o Erevirav, o Amarav, que saiu do Egito juntamente com eles, era um ruído. Era um ruído nessa conexão. Aquele ruído vibracional que atrapalhava. Isso, um ruído, uma interferência. É como quando você está com a guitarra ligada perto de uma antena. Isso, ela pega o som de outra coisa. Isso interferia nessa comunicação vibracional límpida e fluida entre Moshe, o povo de Israel, e Hashem. Porque elas eram um ruído estranho. Então, movimentos pseudo-judaicos que surgem o tempo todo também acabam sendo um ruído estranho. Na verdade, é o barulho do Amarav, que também ouviu o Sinai, mas que deu uma interpretação fora da percepção de que apenas Israel é a nação sacerdotal e detentora dos oráculos de Deus, detentora da Torá e detentora de sua guarda, a guarda da Torá. É para isso que o povo de Israel foi escolhido. Ele não é melhor do que outros povos, ele é apenas o guardião da Torá, que ele afirma ter recebido no Sinai através de Moshe, nosso mestre. E é para isso que fomos escolhidos, para sermos guardiões de nossa cultura e de nossa história, para que todo aquele que queira se achegar à Torá possa se achegar através do povo e de sua representação, os nossos sábios. Aliás, eu não lembro qual que foi o teórico que eu li, mas foi num comentário desse Rumash aqui, o Rumash Gutnick, do Gutnick, que acho que foi em outra aliá, que vai dizer que provavelmente o bezerro de ouro foi um comentário de uma paraxá passada, que ele deu esse pulo temporal. Que provavelmente o pecado do bezerro de ouro não foi começado pelos israelitas. Não. Ele foi começado pelo Amarav. Ele foi feito pelos israelitas, mas os Amarav ficaram no ouvido do Cora aqui o tempo inteiro. De Aharon. De Aharon, mas que veio ali, começou a envolver o povo, né? Isso. Falou, Deus deve estar morto, cara. Moshe morreu. O cara tá 40 dias lá e não desce, cara. Exatamente. A gente vai abandonar a gente aqui. Exatamente. Então, esse é o ruído. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse ruído, porque nós fomos escolhidos para sermos os guardiões da Torá. E a representação da Torá no mundo cabe a nós, através do respeito aos nossos rabinos, em suas diversas interpretações, no amplo espectro da interpretação rabínica, de acordo com o tempo, de acordo com o momento histórico, etc., e a sua variedade, mas sempre buscando onde possamos nos apoiar
nessa experiência. A gente vai ficando por aqui. Sim. Já estamos com o nosso tempo estourado. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente até aqui. Davi, meu filho, suas considerações finais, a gente terminando aqui o nosso Torah Talk, mais esse episódio. Agradeço você por ter ficado conosco até aqui, ter estudado conosco a Parashá de Yitro, dando essa pincelada bem rápida sobre a Parashá, que estudaremos com mais profundidade durante o Shabbat, e aguardamos você em alguns instantes com o nosso Kabbalat Shabbat, às 7h30 da noite, com o nosso Kabbalat Shabbat, e, como sempre digo, aproveitando, não nos deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, onde você verá cortes desta live e de nossas lives, e também em nosso TikTok, que ainda é de nosso Spotify, que ainda é Etz Chaim Podcast, onde você terá todos os episódios dos nossos podcasts e do Torah Talk lá gravados para você poder ouvir quando e onde quiser. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos em instantes com o Kabbalat Shabbat. Caso você deseje fazer a sua contribuição ainda antes do Shabbat, aproveite o nosso QR Code e os dados abaixo do nosso vídeo, para que assim você possa fazer com que sua vida financeira também seja elevada por poder transitar por meio da santidade da Torá e dos propósitos divinos, assim trazendo bênção para a sua vida. Desde já, o nosso Shabbat Shalom. Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos, e Shabbat Shalom Mevorach. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח